Olá, turma, DCO 1006, Antenas e Propagação. Está aqui para assistir ao último vídeo, último momento assíncrono da nossa unidade 1, aquela unidade que está focada em dar uma introdução a respeito de antenas e como é que elas se situam nesse contexto de antenas e propagação. A gente falou disso bem no iniciozinho. E logo a gente entrou na parte fundamental dessa unidade, que são os parâmetros de antenas, que estão no capítulo 2 da nossa bibliografia principal. São os parâmetros fundamentais de antenas, sem os quais a gente não consegue saber se uma antena é adequada ou não para uma certa aplicação, a gente não sabe que parâmetros são fundamentais de serem medidos numa antena para saber se ela é uma antena boa para aquela faixa de frequência, para aquela cobertura que eu quero fazer, para aquele enlace ponto a ponto ou ponto multiponto, para qualquer que seja a finalidade daquela antena, a gente precisa conhecer esses parâmetros fundamentais. Hoje a gente vai entrar num assunto que ele é um pouco diferente do assunto de parâmetros fundamentais, embora ele conste no mesmo capítulo, tá? Que é equação de transmissão de Fries e equação de alcance radar. Por que eu estou dizendo que é um pouco diferente? Não são exatamente parâmetros de antenas, ao contrário de tudo que a gente estava vendo até agora, mas usam muito dos parâmetros que a gente viu. Vocês vão ver que vários deles vão aparecer ali, e de alguma maneira 100% deles estão atuando ali com maior ou menor relevância nesse desenvolvimento que a gente vai ver hoje. E é interessante trazer aqui porque ele já está falando alguma coisa a respeito de propagação, é o ponto do curso, sem termos visto ainda propagação, mais próximo de propagação que a gente está chegando, tá? Porque a gente vai ver comunicação de um ponto com o outro e depois, mais para o final, a gente vê esse conceito aí do radar. A gente vê se vamos tentar fazer ele ficar claro para vocês, tá? Então, em propagação, a gente até volta um pouco em parte desse desenvolvimento, que a gente vai ver hoje, mas é interessante já colocá-lo aqui dentro de antenas para vocês perceberem como é que o elemento antena é fundamental quando a gente está falando da comunicação entre dois pontos no canal aberto, tá? Então, vamos lá dar uma olhada nisso. Então, a equação de transmissão de Fries, o que ela faz? Está relacionando potência transmitida com a potência que é captada, recebida lá do outro lado. Então, existe um equacionamento que relaciona as duas, e grande parte disso daí é o que está acontecendo no canal, no meio do caminho. Mas não apenas, tá? A gente pode computar perdas ali na transmissora, perdas na receptora, desalinhamento, desacoplamento, né, ou descasamento, como alguns chamam de polarização. Isso tudo pode estar incluído, somado ao que acontece ali no canal de propagação. Importante, esse desenvolvimento é válido para campo distante, como grande parte das coisas que a gente está vendo aqui. Então, se eu estou falando na formulação que diz qual é a potência recebida, teórica, lá num determinado ponto, e para isso eu vou usar conceito de diretividade, vou usar possivelmente, como a gente vai ver, o diagrama da antena, tá? Vou usar a intensidade de radiação, tudo isso, olha, intensidade de radiação, diagrama de antena, isso tudo são parâmetros que a gente já definiu para campo distante, onde eles são relevantes, tá? Então, distância ali, ó, 2d2 sobre lambda. D, tipicamente, é a maior dimensão da antena transmissora. Lambda, comprimento de onda no qual você está transmitindo aquele sinal. Tipicamente, o comprimento central daquele sinal que você está enviando. E aí, olha a figurinha genérica, o setup aí que a gente tem. Mais genérico do que isso, impossível para comunicação entre duas antenas. Repara que elas não estão nem alinhadas uma com a outra. Para ficar bastante genérico mesmo. Uma está falando com a outra por meio de um ângulo ali que nem está alinhado com o lóbulo principal de cada uma delas, tá? Para ficar bem generalista. Temos uma antena transmissora qualquer, conectada a um gerador.
que tem parâmetros potência de transmissão, ganho de transmissão, diretividade, eficiência de radiação do transmissor, então é SDT. Todos os parâmetros estão com esse índice T da transmissora. Gama de T, né, coeficiente de reflexão, que diz respeito à eficiência de reflexão, então estou falando do casamento da antena com a linha. E aqui aquele unitário, o Rho da transmissora, que está dizendo respeito à polarização. E aí eu tenho uma receptora com todos esses parâmetros também, com índice R. Há uma distância R grande entre elas, esse R grande daqui, tá? E elas se conectam por meio desta linha aqui, ó, que faz um certo ângulo. Eu posso descrever aqui um θt e um φt, que é esse ângulo, olha, da direção, que é a direção que está alinhada com a receptora em relação à direção de máxima irradiação dessa antena. Direção em que está o lóbulo principal dela. Mesma coisa eu faço aqui para a receptora. Para que serve isso? Para a gente coletar lá no diagrama dela qual é aquela perda ali naquela direção, né, em relação à máxima radiação ou máxima recepção. Né? Vou lá no diagrama, lá no datasheet, e vejo que o ganho máximo tem que ser reduzido porque eu estou numa determinada angulação. Tá? Isso para o diagrama num plano e para o diagrama no plano ortogonal, θ e φ. Certo? Então é importante eu saber essa angulação aqui. Vamos lá, vamos supor, como a gente tem já feito, vocês estão ficando acostumados com isso, e se a transmissora for isotrópica? Aí a gente relembra aquele entendimento lá da isotrópica, que é sempre o caso mais simples. Depois a gente vai e introduz um parâmetro que diz o seguinte, olha, mas na verdade ela não é isotrópica, ela tem uma certa diretividade, um certo ganho. Então vamos lá. Se ela é isotrópica, quem é a densidade de potência, tá? Potência por área, lá na receptora, lá uma distância R? PT sobre o 4πr2, né, a superfície lá da esfera, a gente já viu isso daqui. Estou multiplicando pela eficiência de radiação da transmissora. Por quê? Eu estou considerando que PT é a potência onde? Quando vocês olham para uma expressão dessa e percebem que foi incluído isso daqui, que ainda precisa ser considerado, então, por isso que ele está aqui, já dá para a gente saber qual é o ponto de referência onde foi tomado esse PT aqui. É a potência que acabou de passar pelos terminais da antena, é a potência aqui, ó. A potência que está aqui, logo depois dos terminais. Está aqui indo em direção à radiação. Então ela já saiu do gerador, se tiver uma linha de transmissão aqui, que em geral terá, já houve perda na linha, tem essa conexão da linha com os terminais de entrada da antena, como um possível descasamento, tem um fator ali ER, tá? Eficiência de reflexão, que já foi considerado, a potência que tinha que refletir de volta para a linha e gerar aquele coeficiente lá aquela taxa de onda estacionária, já está sendo gerado, já existe isso, e tem uma quantidade de potência que passou para dentro da antena. Tá? É dessa que a gente está falando. PT. O que PT, o que acontece com ela até ela ser radiada? Vai passar pelo que acontece na estrutura da antena, eficiência de radiação, ECD, eficiência condutiva de elétrica. Então está certinho aqui a expressão, entendemos onde foi tomado esse PT, e a gente precisa fazer essa conta para descobrir o W lá na boca, na entrada da antena receptora, por isso que a distância é R. Bom, mas ela não é isotrópica. Não, mas aí é simples, né? Como é que a gente transforma uma densidade de potência que estava ali toda feita para ser isotrópica, como é que eu transformo agora numa densidade de uma antena que tem uma determinada diretividade, diferente de 1? Porque a da isotrópica é igual a 1. Agora eu vou incluir a diretividade da transmissora. É a máxima? Não, não é a máxima. É na direção definida por θt e φt. Certo?
Diretividade aqui, nessa direção aqui. A máxima está aqui. Então, vou pegar uma diretividade nessa angulação aí. Denominador igual, né? PT está aqui, é CDT. Então, o que mudou é que eu incluí a diretividade. A gente já sabia disso. Tá? Estamos relembrando aqui. E aí, se eu quero compactar essa expressão, ou então, o que me deram como projetista, o que eu encontro lá no datasheet, não é diretividade, é o ganho, tudo bem. A gente já sabe que diretividade que multiplica a eficiência de radiação da antena é o próprio conceito de ganho. O ganho é aquele parâmetro fundamental de antena que leva em conta características direcionais de radiação e características de eficiência de radiação na estrutura da antena. Que leva em conta resistência RR, lembram? Resistência de radiação, e a resistência RL, resistência da carga, resistência de perda, dissipação de calor por efeito Joule, na estrutura da antena. Então tá lá, SCDT, juntei com a diretividade, temos o ganho. Ganho naquela direção. Agora vamos falar de como é que está preparada ali aquela antena receptora para captar a energia que está vindo nessa densidade de potência aí que está chegando. Sabemos também que isso é dado por meio da área efetiva de recepção. Vimos a definição disso já em vídeo anterior. Tá? Vamos relembrar? Diretividade da receptora naquela direção θR-φR. Esse parênteses aqui, lambda2 sobre 4π, vimos a dedução disso no vídeo anterior. Algo extremamente importante. Quem não está lembrado, quem não entendeu muito bem, reveja, tá? Dá uma revisitada nesse material, tire dúvida se ainda permaneceu a dúvida. Fundamental ter compreendido isso. Como é que a gente chegou nisso? Por que que é isso daí para qualquer antena? Tá? Bom, e está lá multiplicando se ela é uma antena que ainda preciso também computar aquela eficiência também de radiação dela, que é um parâmetro que também precisa ser computado se ela está atuando como receptora, afinal ela vai ter perdas se ela também está funcionando como receptora. Tá? Estou lá eu multiplicando por SCDR, eficiência de radiação da receptora. Muito cuidado, pessoal, porque o nome do parâmetro ele é eficiência de radiação, o que pode levar a uma ideia equivocada, mas justificável, de a gente pensar no primeiro momento que ele só é aplicável quando a antena funciona como transmissora. Isso não é verdade. Tá? Ele acaba levando esse nome, mas ele também está atuante da mesma maneira se ela funciona como receptora. Tem lá as perdas envolvidas. O fato de eu ter multiplicado por ele já me dá a ideia do seguinte: quando eu multiplicar então essa densidade de potência por essa área, para obter então potência, essa potência aí é a potência que está ali logo na boca da antena receptora, bem aqui assim, ou é a potência que já vai estar aqui, ó, pronta para passar dos terminais em direção a essa linha de transmissão, em direção à carga que vai ser alimentada, tipicamente um dispositivo receptor, um decodificador, um demodulador, pode estar alimentando um amplificador, muitas vezes o primeiro estágio será um amplificador, tá? Mas é a potência que está logo aqui, ó, logo antes aqui. Como é que eu sei disso? Porque eu estou usando como área uma definição que incorpora isso daqui, as perdas na estrutura. Então ela atravessou a estrutura, contabilizou e vai estar ali pronta para ser enviada para a linha. Tá? Então quando a gente olha isso, a gente começa a entender quais são as referências. E é fundamental saber essa referência. Não é possível eu fazer esse produto aqui pela densidade, vou obter uma potência, e eu não tenho ideia, mas onde que está essa potência? Faz toda a diferença eu saber se eu acabei de computar uma potência que está na boca ali da antena, se está nos terminais, se ela já passou pelos terminais e computou, portanto, possíveis descasamentos de impedância. Eu tenho que saber qual é o ponto que está aquela potência.
Então, sabendo que a potência recebida é o produto, o WT do slide anterior com esse AR aí, vamos combinar com a expressão anterior, vamos relembrar a expressão. Então eu tenho a expressão de AR, certo? E eu tenho a expressão de WT, que é essa. Então a gente juntou aí as duas nesse produto. E ainda passamos para o lado esquerdo tudo o que é potência. A gente não quer saber essa relação PR, PT. Essa era a proposta da formulação de Friis. Então ficou PR sobre PT, essa coisa toda aqui. Tá? Só para ficar uma expressão onde a gente mostre todos os parâmetros, nessa daqui, ó, ao invés de trabalhar com isso daqui, a gente optou por trabalhar com isso daqui, tá? Onde fica explícito a eficiência de radiação da transmissora. Então tá lá essa expressão grande aí, que está levando as coisas em conta. Dá para a gente ainda colocar ela maior? Dá, porque a gente assumiu umas premissas aqui, que já estão embutidas ali, e que a essa altura pode ser até que vocês já tenham percebido isso, e que agora eu vou remover essas premissas. Quais são essas premissas aí? É o que está dito aqui. Para ela ser daquele jeito ali, e se eu digo o seguinte, olha, me interessa o PR lá na carga. É esse PR aí que eu tenho a intenção de calcular. De fato, qual foi a potência que eu joguei no transmissor e qual é a que chega lá na carga. É isso que no fim das contas me interessa. Quero saber se está chegando lá na carga a ser alimentada, lá no receptor, potência suficiente para que ela seja ativada, ela seja excitada e ela faça o que ela tem que fazer. Tá? Um receptor. Então o PR é isso daí. Tá? Para o PR ser isso daí, tá? E não ser aquele PR que eu tinha dito ainda há pouco, que é o PR bem aqui, ó. O que eu estou assumindo? Vamos colocar umas premissas aí, ó. Eu estou assumindo que para ele ser o PR logo depois dos terminais, então eu estou assumindo que a eficiência de reflexão é igual a 1. Porque eu não incluí ela nas contas, eu só incluí a eficiência de radiação. Para eu dizer que o PR está aqui, ao invés de estar aqui, com aquela formulação em que só aparece SCD, não aparece ER, é porque eu estou dizendo que ER é igual a 1. O R está aqui sim, só que ele é igual a 1. Então estou assumindo isso. Casamento perfeito ali. Aí passa pela linha, estou assumindo então também uma linha sem perdas. Tá? E aí chega na carga. E ainda tem uma outra coisa que a gente assumiu também, que é uma coisa que acontece aqui nessa captura da energia. Acoplamento de polarização. Ainda estou assumindo que essa onda que está chegando aqui tem campo elétrico alinhado com a polarização da receptora. A gente também tinha desconsiderado isso, então a gente estava considerando que é alinhado. Então vamos lá. Considerando eficiência de reflexão não unitária e que há descasamento ou desacoplamento de polarização, olha como é que a expressão fica maior. Essa expressão é pegar aquela anterior e inserir o seguinte, ó. Botamos agora esse parênteses aqui, que é a eficiência de reflexão do transmissor. Esse outro é a eficiência de reflexão do receptor. O primeiro é o descasamento nessa interface aqui. O segundo parênteses é o descasamento nesta interface aqui. Está sendo levado em conta agora. E o PLF, fator de perda de polarização, porque possivelmente o versor da onda que está chegando não está alinhado com o que a antena receptora está aguardando ali, a polarização dela. Se não estiver alinhado, vai ter uma continha aqui, né? Vai ter o cosseno, módulo do cosseno, módulo quadrado, desculpa, do cosseno entre esses dois versores aí, né? Para indicar a projeção de um em cima do outro. Então essa é a expressão completa.
Lembrando que ela ainda não está levando em conta uma coisa, que é perda na linha de transmissão. Tá? A própria impedância ali na perda, né? A perda na linha de transmissão que a gente está desconsiderando. Tá bom? Mas seria simples, uma vez que você conhece a perda, você vai ali ter mais um fator ali embaixo que está reduzindo essa potência recebida. É um fator redutor, né, disso tudo aqui. Agora vamos retornar a uma simplificação que é muito interessante para a gente. Se a gente considera que elas têm eficiências unitárias, todas essas eficiências aí, a de radiação e a de reflexão, são unitárias, todas elas. E mais do que isso, elas não estão assim de lado uma para a outra como nessa figurinha. Elas estão alinhadas na máxima direção de radiação e de recepção da outra. Lóbulo principal de cada uma está alinhado um com o outro, que é a situação típica de um enlace que a gente chama de ponto a ponto. Ponto A para falar exclusivamente com ponto B, alinhar essas duas antenas, é tentar fazer esse acoplamento aí de energia entre esses dois lóbulos aí. Então a gente está dizendo que o ganho ou a diretividade, ao invés de ser num θφ, eu vou remover esse θφ, porque a gente já sabe que quando eu não indico o θφ, é porque já está implícito que é na direção de máxima radiação. Então olha como é que fica uma expressão bem menor. Fica desse jeito aí, ó. Tá os ganhos aqui, que são as diretividades que multiplicam os E's CD, tá? Tá lá o lambda 2, o 4πr quadrado também. Isso aqui virou 1, isso aqui virou 1, isso aqui virou 1 também. Ok? Os SCD nem precisam ser igual a 1 não, eles estão embutidos aqui no ganho. Tá? A gente fez igual a 1 os parênteses e o PLF. Então tá lá essa expressão. Repara, função de lambda, inevitável, função da distância, evidentemente, função dos ganhos das antenas, o quanto que elas estão concentrando, junto também com a eficiência de radiação de ambas. Tá? E aí a gente diz que essas equações apresentadas, quer seja a mais detalhada ou quer seja essa simplificada, dependendo da situação em que você está, se você pode ou não simplificar, não importa, todas elas levam esse nome, são as equações de transmissão de Fries, tá? Então todas podem ser chamadas desse jeito, mas lembrando que no caso mais realista, você vai escrever ela da forma maior, tá? E a partir dela, a gente ainda pode ter aqui uma outra denominação muito comum que a gente vai usar muito lá em propagação. E a gente já vai se apresentado a ela aqui. O inverso disso daqui, ó, tá? Essa coisa aqui, que dá isso, tem um nome muito especial, atenuação de espaço livre. É o primeiro tipo de atenuação de propagação em meio aberto, sobre o qual a gente fala, sobre o qual a gente estuda, por uma razão muito simples. Se você está em meio aberto, imagina que você está no vácuo, duas antenas se comunicando, sem nada para interagir, não tem atmosfera, não tem obstrução, não tem nada. Qual é a atenuação que vai existir entre uma e outra? Exclusivamente atenuação de espaço livre. Por que acontece a atenuação de espaço livre? A gente ainda retorna a isso em propagação, mas já é interessante entender aqui. Olha os únicos parâmetros envolvidos. Distância entre as duas antenas, comprimento de onda dessa comunicação aí. Tá? Uma relação, portanto, inversa com a frequência. Por que a distância? Porque a gente sabe que a onda nasce ali no centro de fase ali da antena transmissora e vai se distribuindo aquela potência ali por cima
da frente de onda, que lá em campo distante é uma superfície esférica. Então aquela mesma quantidade de potência que nasceu ali na antena, ela vai se distribuindo de maneira que a densidade está ficando cada vez menor com a distância, vocês já sabem disso. Né? Está caindo com o quadrado da distância. Ela está distribuída em cima dessa superfície esférica. E eu tenho uma antena lá na recepção que tem o quê? Uma área efetiva de recepção, que a gente já sabe que é uma área ali, entre aspas, é uma área elétrica, uma área que está dependendo de lambda. Dependendo da antena, ela pode guardar relação com a área física da antena, pode não guardar muita relação, tá? Mas é aquela área fundamental que vai dizer o quanto daquela densidade vai ser jogada para dentro, vai ser captada. É fundamental. Uma área finita e que depende de lambda. Então, olha que interessante para a gente ter uma interpretação dessa atenuação de espaço livre. Chegou lá uma densidade que já está reduzida por causa de quem? Por causa de R. Então, quanto maior R, maior essa atenuação. Estamos chamando isso de atenuação. Vamos usar essa palavra aí. Então, olha, quanto maior R, eu estou vendo que então esta coisa é maior. Eu estou chamando isso de atenuação. Então, essa atenuação é maior, ela depende de R ao quadrado. E aí, depende dessa área da antena receptora para pegar aquele valor ali de densidade e vai jogar aquilo ali para dentro. E a gente já viu, né, as áreas, a definição de área, olha ali a área. Tá? Dependente também de lambda 2, o lambda surge daqui, tá bom? Então olha lá o que está acontecendo. Aparece a nossa dependência com lambda aqui também. Esse lambda aí ficando maior significa uma área efetiva de recepção maior, que a gente acabou de ver, que lá na área efetiva o lambda aparece no numerador, lambda grande, área efetiva de recepção grande. O lambda grande aqui, o que ele significa? Ele reduz isso daqui. Ou seja, um lambda grande diminui essa atenuação aí. É a área efetiva grandona. Então, daquela densidade que está chegando, se eu tenho uma área efetiva grandona, eu estou jogando mais para dentro. É o que esse lambda está contando para a gente aqui. Então, a atenuação de espaço livre está dependendo do quanto que a onda andou, R. Está dependendo de quem é essa área efetiva de recepção, lambda. Ok? Isso está presente sempre. Eu posso estar no vácuo, eu posso estar no meio urbano, fazendo a comunicação. A atenuação de espaço livre está ali. Tá? São esses elementos físicos aí da propagação, da expansão dessa energia em cima de uma frente de onda esférica e também do fato de que toda antena vai captar segundo uma determinada área efetiva de recepção. Então não dá para a gente fugir de nenhum desses dois elementos. Por isso que ela também é chamada de perda básica de comunicação. Ela é a elementar, é a que está ali. Tá? Então, interessante a gente chamar atenção para isso. Bom, concluído essa parte de equação de transmissão de Fries. Agora a gente entra num assunto correlato, que vai usar a equação de transmissão de Fries. Mas é para a gente analisar uma outra coisa, a equação de alcance radar. Tá, então vamos lá, equação de alcance radar. Olha a situação. Estão lá aquelas duas antenas, mas agora o meu interesse não é medir a comunicação entre as duas, não, que é o que está nessa linha vermelha, equação de transmissão de Fries. Não é isso que eu quero. Essa é a transmissora, essa é a receptora. Eu quero incidir onda num alvo qualquer, que eu quero identificar, e medir espalhamento que esse alvo vai promover nessa onda incidente, que parte desse espalhamento vai ser capturado aqui. Então eu tenho duas distâncias envolvidas, R1 da onda incidente,
R2 da onda espalhada, isso daqui é espalhamento em inglês, tá? Tem polarização associada, com certeza, tá? Assim como aqui também tem. Todos aqueles parâmetros que a gente conhece, aqui também. Só que agora tem esse elemento no meio do caminho. E tem esse sigma aqui, que é o que eu quero que vocês entendam, tá? E aí a gente entra, fundamental, para entender esse conceito da equação de alcance radar, é o parâmetro de seção reta radar, que em inglês é o RCS, o Radar Cross Section, que a gente até costuma, às vezes em português, nem traduzir, usar RCS, por isso que eu mantive aqui. Mas a gente pode falar de SRR, seção reta radar, ou ainda área de eco porque vai e volta, tá? Ou ainda assinatura radar. Tudo isso aí é sinônimo. Então, qual é essa ideia aí? Vamos ver, tem uma definição, e a gente vai focar no entendimento dessa definição. Primeiro contato com a definição, a gente ainda pode discutir isso mais, mas veja bem. Primeiro, ela é uma área, seção reta é uma área, já sabemos disso. Então ela tem unidade no sistema internacional de metro quadrado. E olha o que ela é. Área que intercepta uma quantidade de potência que, quando espalhada essa potência, isotropicamente, ou seja, a potência interceptou a área, e aí vamos dizer que houve um espalhamento a partir dessa área que é isotrópico, espalhou igual em todas as direções. Se isso acontece, produz no receptor uma densidade de potência igual àquela que seria espalhada pelo alvo. Então, qual é a proposta aqui? Vamos lá. Isso aqui é um alvo, um avião. Tá? Incidiu a potência do radar, um radar lá no aeroporto, está identificando aquele avião para aparecer na tela lá dos controladores de voo. Incidiu ali aquela potência. Vocês acham que pela estrutura de um avião, aquela potência que ele vai reirradiar de volta é distribuída igualzinho em todas as direções? Vai dar uma pausa para refletir se for necessário. Não é igual. Vai refletir de um monte de maneiras para tudo quanto é lado, vai ter uma certa direção que vai voltar ali para a antena receptora e vai ser identificada alguma coisa. Tá? Mas não é isotrópico. E isso é um cálculo complicado. Tá? Pode ser um avião, pode ser um tanque de guerra, pode ser qualquer coisa, um avião civil, militar, de variados tamanhos e formas. É complexo isso. Tá? O que é feito conceitualmente? A gente está de novo usando aquele artifício de introduzir uma ideia aqui, conceitual, mas que vai facilitar demais a gente fazer aqui as nossas contas. Arranca fora o avião, bota no lugar essa área aí, essa seção reta radar, que é a proposta desse sigma. O sigma é essa área aí. Coloca ele no lugar e esse sigma tem esta propriedade que está descrita aqui nesse texto. O sigma é de tal maneira que o espalhamento que ele vai produzir é isotrópico. Coisa fácil de entender, fácil de trabalhar com ele. Eu sei escrever muito facilmente a densidade de potência radiada por um espalhador que é isotrópico. É como eu calcular a densidade de uma antena isotrópica. É assim que aquele sigma está funcionando. Como uma antena isotrópica que está radiando de volta aquela energia ali que ela recebeu. Tá? Só que é muito bem computada quem é essa energia isotrópica aí. Por quê? Porque a definição que está escrita aí diz o seguinte. Lá na antena receptora, aquela densidade de potência que vai estar ali é a mesma que estaria caso eu não tivesse feito essa substituição do avião pelo sigma.
Ou seja, eu fiz uma troca aí conveniente do ponto de vista de cálculo, mas que do ponto de vista físico eu não estou alterando o problema. A antena receptora, tá, tudo acontece de forma que vai chegar nela a densidade que chegaria, ou seja, naquela direção ali está chegando o que era para chegar mesmo, caso fosse um avião ali. Então pronto, está mantido o problema. Já que só me interessa saber mesmo a quantidade de energia que está chegando ali na receptora, não me interessa como é que foi o espalhamento real que aconteceu para as outras direções, isso não me interessa nem um pouco. Então, eu fazer essa troca aí nesse problema, ok, não está errado eu fazer isso. Então, se eu trabalho com essa definição aí e usando, eu vou usar duas vezes aqui o freeze, né? Eu tenho para cá e eu tenho para cá. Tá? O que eu vou ter? Olha, eu vou ter uma potência aqui que foi capturada, tá? Que é quem? É multiplicar a densidade aqui, sabemos fazer essa conta, é o W devido a esta antena, todos os parâmetros relevantes estão aqui, a uma distância R1. Então esse W vai ter lá no denominador, entre outras coisas, né, vai aparecer R1 quadrado. Aí aqui ele é capturado para reradiação. Quem é essa área efetiva pela qual eu multiplico para saber essa potência aqui? A área efetiva é o sigma. Esse sigma que a gente acabou de inventar, esse RCS. É por ele que eu vou multiplicar. E quando eu fiz isso, eu já sei o seguinte. Bom, agora vai ser reradiada daqui, desse alvo, uma certa densidade que é isotrópica. Aí eu pego, então, quem é a potência que está sendo reradiada aqui? Aquela potência que eu acabei de calcular, o PR. Ela é que vai agora fazer parte de uma nova densidade de potência que eu quero calcular aqui, a uma distância R2. Então, para calcular essa, eu tinha um PT. Para essa daqui, eu tenho esse PR, que a gente já sabe como é que calcula, usando target. Então, olha como é que esse sigma aí do alvo foi útil. Vira uma área efetiva que eu vou multiplicar para obter essa potência. Uma vez obtida, qual é a densidade até chegar aqui? Isotrópica é muito fácil de calcular. Isso facilita para a gente. Tá? Então, finalmente, aquela expressão que a gente acabou de ver, e eu vou retornar nela, é finalmente o PR aqui, relacionado com o PT aqui, computando essa história toda que houve aqui, dois usos de freeze, aqui e aqui. Quando a gente junta isso tudo, e é um bom exercício fazer isso, tá? Dar uma pausa e fazer essa continha, ou deixar para fazer no final, e quem tiver dúvida, a gente tira a dúvida do nosso encontro. Chegar nisso aqui. Não tem mistério não. E olha o sigma aqui. Tá ele aqui. Olha, R1, 1 sobre R1 quadrado, 1 sobre R2 quadrado, tá todo mundo aparecendo aqui. Tá? No caso de antenas com eficiências unitárias e alinhadas para máxima radiação e recepção, simplifica desse jeito, é só olhar lá na expressão. Tá? Nesse momento é interessante a gente introduzir um conceito radar, que é o seguinte: essa antena receptora, ela muitas vezes ela está localizada e é a própria transmissora, está localizada no mesmo ponto da transmissora e ela pode ser a transmissora tendo as duas funcionalidades, tá? Que é o que a gente chama da RCS monostática. E quando elas estão em posições distintas, como está ali na figura, é a biestática que a gente diz. É muito comum essa da mesma posição, até por economia, tá? Que é o caso da RCS monostática, tá bom? Então, equações de alcance em radar, ou então simplificando a equação radar. Tanto a mais completa como essa daí, assim como a gente fez lá com o freeze. Então, a relação entre a potência entregue à carga do receptor com a potência transmitida pela antena, depois de ser espalhada por um alvo com seção reta radar sigma. É isso que a gente obteve. E aí alguém deve estar imaginando
Bom, onde é que está o trabalho, então? A gente usa um artifício para reduzir o trabalho da gente que está calculando aqui, né? Mas existe aquela problemática ali de que os alvos não são espalhadores isotrópicos, os alvos reais são objetos que vão espalhar de tudo quanto é jeito. E eu preciso, de alguma maneira, né, saber, então, vai chegar uma certa densidade na receptora e eu preciso traduzir isso nesse parâmetro que a gente inventou aí, esse sigma. A gente inventou para facilitar para o nosso lado, que vai produzir na receptora a mesma potência que o alvo real produziria. Então, onde é que a gente embutiu toda a trabalheira? No equacionamento? Não, o equacionamento a gente já viu, vocês conseguem deduzir aí essa equação aqui, não tem mistério nisso, não é aqui que está a complicação. A complicação está em quem tiver com a tarefa de calcular o sigma. Qual é o sigma para um avião comercial, os vários tipos que existem? Qual é o sigma de um determinado jato militar? Sigma de um veículo, a gente tem radar em tudo quanto é canto. Então, como que eu consigo identificar que pela característica daquela energia que está voltando e está sendo captada, eu consigo dizer, isso daí é um determinado avião, isso é um determinado tipo de veículo, é um tanque. O trabalho está aqui em cima. Alguém tem esse trabalho grande, envolvendo geometria, envolvendo eletromagnetismo. Para a gente aqui, usuário disso, para um radar que vai receber energia e vai indicar, olha, de acordo com o que eu recebi aqui, essa coisa é um avião aí. E ainda dá até o modelo do avião. Porque tem lá uma tabelinha que sabe, né, identificar essa relação aí do sigma, né, com quem é aquele objeto. Uma vez que você conhece tudo aqui, você sabe a potência que você mandou, sabe a que chegou de volta, conhece todas essas características aqui. Você pode isolar quem é o sigma. E aí o radar sabe, opa, baseado em tudo isso aqui que eu conheço, então o sigma referente a esse alvo é tantos metros quadrados. Aí vai lá numa tabelinha, peraí, um sigma de tantos metros quadrados, isso aqui é um Boeing 737. Tá? Então, na prática, é assim que funciona. Alguém teve essa trabalheira de calcular o sigma. Então, olha, primeiro, a seção reta radar, é a que eu estou usando a outra nomenclatura, SRR em português, vai depender de um montão de coisa, como se já não fosse difícil de calcular por si só, ela ainda varia com muitas coisas. Tá? E aí eu tenho aqui, para uma situação típica, para essa faixa aqui de frequência, já que ela varia também com a frequência, ó, tá? Tem uma tabelinha bem interessante aqui, que são alguns objetos, e quem é a seção reta radar, que ela é dada tipicamente ou em metro quadrado, ela também é dada por uma unidade que vocês podem estranhar, mas é passar o metro quadrado para dB. Então, dB square meter, né? O dB metro quadrado. E tá lá uma picape daquelas grandes, né? Um carro, um jumbo, um avião grande. E tem coisas menores, um ser humano adulto, um pássaro, um inseto. Né? E aí, reparem na última linha, que aí é um assunto para a gente fechar aqui. Um caça tático, né? Avançado, um caça, que a gente conhece como caça, aqueles aviões de guerra ou de interceptação, de escolta, né? Não necessariamente é para guerra, aqueles jatos militares. Tá? Olha o tamanho da RCS dele, o sigma dele, pequeno, menor do que um pássaro, menor do que um inseto. Tá? E como é isso? Quer dizer, um radar vai identificar ali na sua tela que um caça daquele tamanho está sendo identificado como se ele fosse um espalhador menor do que um pássaro, que um inseto, que uma pessoa. Como é isso? Tá? E aí vem toda uma área, tá, que eu estou chamando de exemplos de aplicação, encontrei uma terminologia melhor,
uma área de interesse em se fazer o seguinte, em reduzir essa área de seção. Tipicamente, é aplicação militar. Tipicamente. Que é você reduzir a chance de que alguém intercepte você, alguém saiba que você está passando por ali. Tá? E aí existem inúmeras técnicas que basicamente se concentram em duas coisas distintas. Você controlar a forma daquele objeto ali. Então, formatos do objeto que gerem reorientação de energia, que faça com que aquele objeto espalhe para tudo quanto é canto. Quanto mais ele espalha para tudo quanto é direção, mais você está diminuindo a energia que chega lá de volta no radar. Então isso é tudo que você quer. Está chegando pouquinha coisa ali, o radar vai pensar, bom, está chegando tão pouquinha, isso aqui deve ser a área, né, de um inseto, isso aqui é muito pequeno, você não consegue identificar aquela coisa ali como sendo algo grande, algo relevante, um objeto de porte. Acaba sendo confundido ou até nem aparecer, esse aqui é o ponto. Até nem aparecer, está abaixo da sensibilidade do radar. Afinal de contas, a equação de alcance radar. Então a ideia é que nem apareça na tela, passou despercebido. O radar não vai identificar ali um inseto, alguma coisa do tipo. Se você construir um objeto que tem a SRR menor do que inseto, não está nem aparecendo no radar. Essa aqui é a ideia. Então, reorientar a energia, tá? Fugir de superfícies côncavas que vão gerar um direcionamento daquela energia de volta para quem transmitiu. É a pior situação possível. Então, exatamente o contrário, tá? Fazer ali uma coisa convexa que vai espalhar aquilo tudo. Muito cuidado com cantos vivos. E aí surge um problema. No caso de um objeto que dependa de aerodinâmica, um avião, a gente não pode trabalhar indefinidamente com o formato dele. Daqui a pouco ele se transforma num objeto que não tem aerodinâmica nenhuma, ele não voa. Então você tem limitações no avião. Então você trabalha com forma, mas até certo ponto. E aí surge um outro parâmetro aí que se mexe muito. Materiais. Uma área muito desenvolvida para reduzir a área de seção radar. Também tem um objetivo de reorientação, mas tem um objetivo muito grande também de absorção. Você mandou energia para aquele móvel ali, ele não vai devolver de volta não, ele vai absorver aquilo. Dissipar essa energia aí na própria estrutura dele. Tá? E aí quando você junta essas duas coisas, você tem soluções bastante interessantes, tipicamente de uso militar, como o tal do avião invisível, stealth, que na verdade a terminologia melhor não é invisível, é mais adequado dizer que é o avião furtivo. Tá? É o avião que evidentemente ele não é invisível, mas essa característica de ser furtivo está relacionada a essa habilidade de que se ele passa a determinada altitude, e ele tendo essa característica, essa característica geométrica e também o material do qual ele é revestido, ele tem uma RCS minúscula mesmo, e ele não é detectado por radar. Isso é uma área bem interessante. Infelizmente, né, eu sempre ressalto isso, muitas vezes é um objetivo de guerra, mas vamos pensar só na tecnologia aqui. É bastante interessante porque se chega no limite de manobrabilidade dessas aeronaves. Essas aeronaves acabam sendo tão difíceis de serem manobradas da forma que os pilotos conhecem e foram treinados, que o uso de automação, de computação para fazer a manobra é enorme. Precisou haver um grande desenvolvimento nisso por conta dessas aeronaves, porque aerodinamicamente elas são muito complexas, essas superfícies de controle aqui,
Para o piloto ter o controle disso da forma natural é muito complicado. Então o que acontece é que é um voo da seguinte forma: o piloto dá o comando que ele quer ir para uma determinada direção e, na verdade, aquele comando não está atuando nas superfícies ali aerodinâmicas que tipicamente num voo convencional atuaria. Aquele comando está dando a ordem para um computador que é o seguinte: olha, o piloto quer levar o avião para determinada direção, com determinada intensidade, e aí o computador vê para aquelas condições como é que está a atitude do avião, vários parâmetros, ele sabe que superfícies que ele tem que atuar para responder aquela ordem do piloto. Então não é um comando direto, não. É um comando que passa ali por uma interpretação para atuar na superfície de comando. É algo com o qual os pilotos não estavam acostumados. Tá? Então foi necessário desenvolver isso. A parte de carregamento, armamento, isso tudo precisa ficar embutido, isso só aparece na hora em que for feito o uso, tá? Porque senão, se você está agregando um monte de coisa ali na estrutura, você está aumentando a RCS. É mais ponto ali para bater a energia do radar e voltar, tá? Então é tudo muito bem feito, tudo muito calculado, então uso de materiais e angulações, formas adequadas, isso foi evoluindo com o passar do tempo. Se você olha a primeira geração de aeronaves do tipo stealth e olha as mais novas, tem grandes diferenças, e as mais novas com melhor manobrabilidade, até mais amigáveis, né? Mais eficazes, né? E com RCS ainda menor do que anteriormente. Então, pessoal, esse era o objetivo da aula de hoje. Equacionamentos bem interessantes, muito úteis. Tá? A gente já está ali agora, rompemos ali uma fronteira com radiopropagação. Tá? É o último assunto nosso, com isso a gente está fechando a unidade 1. Teremos tempo para fazer discussão desse vídeo ou de qualquer outra dúvida antes da gente ter a avaliação, a gente tem tempo para isso, tá bom? Então a gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Obrigado e até mais.